Ok. Compartilhar a tela. Vocês me ouvem bem, gente? Tô ouvindo. Aqui sim, pastor. Ok. Ok. Veio a minha tela, irmãos? Sim. Muito bem. A nossa aula de hoje vai se tratar sobre a importância da profecia no Antigo Testamento, considerando o papel da profecia no Antigo Testamento, né? O nosso curso é o curso Profecia Messiânica. Eu sou o professor que estarei ministrando essa disciplina, essa segunda aula, nosso segundo encontro, graças a Deus. E nós vamos trabalhar esse tema muito importante, que é o papel da profecia no Antigo Testamento. Na aula passada, nós estudamos definição de profecia. E se você ainda não assistiu a aula passada, você volta e assiste essa aula, a aula passada depois, tá? Que é a definição de profecia, no canal, explicando a fé reformada. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal para você ter acesso a todo o conteúdo que é colocado lá à disposição, tá bom? Para os que não me conhecem, eu sou o pastor João França, sou ministro da Palavra e dos Sacramentos pela Igreja Presbiteriana do Brasil. Estudei no Seminário Presbiteriano Fundamentalista 3 anos, né, 3 anos seguidos. No quarto ano, eu tinha sido aprovado pelo quarto ano, o meu conselho pediu para que me transferisse para um seminário da IPB. E aí eu fiz o Seminário Presbiteriano do Norte. Sou natural de Recife e sou professor de teologia já há mais de 20 anos, graças a Deus. E no Seminário Presbiteriano Fundamentalista já lecionei algumas disciplinas. Na extensão de Recife, na sede, né, Recife, lecionei hebraico e grego, né, nessa casa de profeta que vocês estudam. Na Paraíba eu ensinei Atos dos Apóstolos, hermenêutica, filosofia e também línguas bíblicas. E na extensão de Rondônia, introdução ao Novo Testamento, línguas bíblicas e também disciplinas relacionadas à interpretação da Escritura. Atualmente também ensino na Faculdade Maciço do Baturité, no Ceará. Tá? Ensino também ligados à teologia e várias disciplinas na área. Retorno à Casa de Profetas aqui para lecionar essa disciplina, profecia messiânica, ok? Sejam bem-vindos e que Deus possa abençoar você. Lembrando a regra do grupo, se você tem uma pergunta, levanta a mãozinha, a gente abre a oportunidade para você fazer a sua pergunta durante a nossa aula. Essa aula chegará até 9h20 e depois teremos um intervalo de 10 minutos para a gente beber uma água, descontrair, refrescar a mente e depois nós voltamos para terminar a nossa aula, tá bom? Seguindo aqui, quando se estuda as profecias, se considera qual o papel que elas possuem para o escopo de todo o Antigo Testamento. Já se considerou a importância, ainda que lacônica, de Moisés como aquele que deu o ímpeto à profecia veterotestamentária que a gente viu na aula passada. É de nota também que Deuteronômio capítulo 5, versículos 24 a 28, né, o caracteriza como mediador entre Deus e o seu povo. Lembra o Walter Eichrodt, né? O Eichrodt, ele é um teólogo, eu vou colocar aqui na linha de heterodoxo, porque ele se contrapõe ao Gerhard von Rad, né? Ao von Rad. Então, ele é uma voz dissonante na época acadêmica que os estudos do Antigo Testamento estavam se desenvolvendo. Então, o Eichrodt, ele é uma voz dissonante nesse sentido. Ele é mais próximo dos conservadores do que dos liberais. Então, ele é um cara que vale a pena você ler, estudar e conhecer. Suas declarações proféticas registradas no Pentateuco tornaram-se, então, o cânone e normativa para a atividade profética posterior. É o que eu mencionei na aula passada, né? Então, se você estuda o Pentateuco como um todo, você tem todo o arcabouço profético posterior, porque é esse arcabouço profético que vai dar margem à profecia messiânica, vai dar alimentação à profecia messiânica. E é interessante a gente estudar isso, porque a gente precisa entender
como o oráculo e o ofício profético se desenvolveu dentro do Antigo Testamento, olhando para frente, olhando para a profecia messiânica. No estudo da atividade profética, se percebe a importância das profecias como normativa para a vida e estrutura ética do povo de Deus. Conquanto muitas profecias tenham sido rejeitadas, é impossível não perceber o foco ético e também exortativo, preditivo das profecias. Por que eu menciono isso? Porque a gente vai olhar para as profecias no Antigo Testamento como sendo profecias exortativas, mas também profecias preditivas. Lembrando, nós vamos ver que predição não é necessariamente profecia, ou profecia e predição estão ligadas no sentido de uma coisa, então outra. Profecia nem sempre carrega o elemento de predição, tá bom? Isso é importante. Isso torna-se importantes no contexto canônico do Antigo Testamento. Tem havido eruditos que advogam que ser a profecia um fenômeno social, né? Como coloca o Carroll, né? É interessante que ele diz que a profecia ele é um elemento social e, como tal, essa profecia é condicionada às estruturas sociais do seu tempo. Aqueles, por exemplo, os teólogos da teologia da libertação, né? E da missão integral, né? Eu estudei missão integral no SPN, e assim, eu vou falar uma coisa para vocês, é uma coisa difícil de engolir um seminário presbiteriano, confessional, ter uma disciplina de missão integral, né? De missão integral. Então, na missão integral, ou na chamada teologia da libertação, os profetas, eles são estudados apenas pelo foco social. Ou seja, Deus é aquele que vem em defesa do pobre e em opressão do rico, né? Isso é o chamado arcabouço por volta envolvido do socialismo dentro da leitura escriturística. Há um livro muito bom também que vai discutir isso e vai levantar essa tese, é o livro do Cássio Murilo Dias, Exegese do Antigo e do Novo Testamento dele. Tem um capítulo lá que ele vai falar sobre leituras sociais da Bíblia. Ele vai pegar a leitura feminista, a leitura marxista, leitura da teologia da libertação. Então, para o Carroll, por exemplo, aí ele vai lembrar que a profecia ela é um fenômeno social e, como tal, ela está condicionada a essas estruturas sociais do seu tempo, né? Então, essa leitura primeva está na obra do Clements, Ronald Clements, uma obra muito interessante, O Mundo do Antigo Israel. É um livro muito interessante, publicado pela Editora Paulus. Então, ele vai trabalhar essa ideia aqui. Agora, entretanto, qual postura de que apenas olhar para a profecia como elemento de leitura social e que se comporta dentro da estrutura social, ignora que a profecia também carrega uma mensagem confrontadora para as estruturas sociais presentes, especialmente conforme encontramos nos profetas menores. Isto pode também ser objetado quando se considera que Moisés é o mediador profético entre Deus e o povo. Logo, a profecia, como mensagem do profeta, não se condiciona à estrutura social, pois no ensino mosaico, as exigências de Deus na lei aparecem como uma vontade pessoal, ou seja, Deus, de maneira pessoal, na sua lei, instrui o povo, né, que pretende ordenar todas as situações do povo e configurá-las conforme a sua intenção, ou seja, o que Deus quer que seja feito, será feito pela estrutura da profecia, daquilo que a profecia coloca para nós, né? Isso é importante. Ok? Alguma pergunta aqui, gente? Graças, Pai, pastor. Entrei agora, eu não peguei no início, só para dizer que estou na aula. Ok. Valeu, Roberval. Alguma pergunta aqui, gente? Não, né? Não, pastor. Seguindo. Então, chegamos ao primeiro tópico da nossa aula, as profecias e a promessa do Antigo Testamento, tá? No Antigo Testamento. Vamos lá. O papel das profecias no contexto do Antigo Testamento é demonstrado na concepção da promessa. E aqui é importante a gente ter isso. Lembra lá que a gente falou na aula anterior, né, quando a gente falou sobre o conceito
de Westminster, da Constituição de Westminster, sobre o conceito de desenvolvimento progressivo da profecia, ou da revelação, ou do pacto divino, né? Então, nós vimos que lá há um elemento chamado promessa, né? Promessa. Você estuda a teologia bíblica? Alguém já estudou aqui teologia bíblica? Alguém que já estudou teologia bíblica? Eu já, pastor, com o pastor Jaziel Cunha. O Jaziel, tá, ok, o Jaziel. Ok. Quando você estuda teologia bíblica, mais alguém estuda teologia bíblica? Eu estudei. Além do Ruberal? Eu estudei. Quem é? Eu também, pastor Jaziel. É o Willy. Willy, né? Estudando com o Jaziel, Alexandre. né? O Alexandre, né? O Jaziel é muito meu amigo. Também. O Alexandre também, né? O Willy, Alexandre, Roberval, né? Quando você estuda teologia bíblica, eu fiz um mestrado como ouvinte, eu acho que o Roberval deve lembrar disso, por esse mestrado ele aconteceu lá na Luz e Vida, quando o Roberval era funcionário da Luz e Vida, tinha um mestrado que o professor foi o doutor George Noda, né? E o George Noda, ele deu um mestrado em teologia bíblica usando o Walter Kaiser Jr., né? A obra Plano Promessa, quando ainda não existia em português, era em inglês, ele usava a obra em inglês, o Plano Promessa. E você vai ter lá, dentro do contexto da teologia bíblica, a discussão sobre o mitre, o que unifica toda a escritura, né? Então, para os teólogos reformados, vai ter o cordão dourado do Van Groningen, né? O cordão dourado, aliança, reino mediador, que é o fio norteador do nosso curso aqui para profecia messiânica, tá? Você tem lá o Walter Kaiser, o plano promessa, né? Walter Brueggemann, a ideia de Deus, né? De Deus o centro, né? E então, quando você estuda a ideia de profecia, você vai ter esse conflito na teologia bíblica, que é aqueles que defendem que é apenas a promessa o centro unificador, no caso Walter Kaiser, e eu vou usar Kaiser aqui de propósito, porque vocês vão ver como Kaiser consegue perceber determinadas coisas importantes, mas que ele ignora outras coisas também importantes. Aqui, no papel das profecias, no contexto do Antigo Testamento, é demonstrado na concepção da promessa. O conceito da promessa é o fio condutor singular quando se estuda a profecia, especialmente a messiânica. Porém, todo o escopo da profecia veterotestamentária, ou seja, do Antigo Testamento, possui sua importância por manter viva a esperança escatológica do povo de Deus em todo o escopo canônico do veterotestamentário, de Gênesis a Malaquias. Aqui o que eu quero dizer é que a esperança da promessa, ela alimenta a esperança escatológica, tá? Eu olho para a promessa lá para frente e eu preciso entender o que é promessa, né? Nesse arcabouço, que envolve, como diz o Kaiser, envolve bênção, envolve as palavras que são geralmente as palavras que nós usamos no pacto, né? Então, essa esperança escatológica do povo de Deus e todo o escopo canônico, veterotestamentário de Gênesis a Malaquias, é estabelecido, né? De maneira muito, muito interessante. É digno de nota que a promessa e profecia são de uma perspectiva escatológica. Toda a mensagem da Bíblia, ela é escatológica. Deve-se lembrar que de Gênesis até Apocalipse existe uma mensagem escatológica que é nutrida pela própria profecia bíblica. Aqui eu tenho a promessa, ela caminha com a profecia. Deixa eu voltar aqui. Então, a primeira profecia bíblica enunciada acha-se em Gênesis 3,15. Deixa eu lembrar uma coisa para vocês, tá? Eu tenho uma aula só sobre Gênesis 3,15 reservada. É a chamada o proto-evangelho, analisando a profecia messiânica, o proto-evangelho. É uma aula muito interessante que a gente vai mergulhar nesse versículo, né? Nós vamos explorar muita coisa nesse versículo interessante. A primeira profecia bíblica enunciada acha-se em Gênesis 3,15. Esta mensagem profética é responsável por manter viva a esperança veterotestamentária de um redentor vindouro, né?
Então, quando eu olho para Gênesis 3,15, lá em Gênesis, no livro de Gênesis, eu vou ter uma profecia bíblica, que é o próprio Deus que a faz, e ela vai nutrir, ela vai manter viva a esperança do povo do Antigo Testamento em direção de um Redentor vindouro, de um Redentor futuro. Isso aqui é importante ser ressaltado. Então, o que é que eu vou ter? Eu vou ter isso aqui. Eu tenho Gênesis 3,15 como sendo a profecia elementar. Eu tenho Adão e Eva, que são os receptáculos dessa profecia. Vai pegando esse fio da meada aqui, viu? E aí, o que é que acontece? Eu tenho dois personagens, dois descendentes desse casal. Eu tenho Caim e Abel. Ok? Você está olhando para Gênesis 3,15, você está olhando para Adão e Eva, recebe essa mensagem, e eles têm dois filhos, Caim e Abel. A primeira profecia da Bíblia, ela lança fios de esperança. Que quando o casal edênico ele é expulso do jardim do Éden, né? Gênesis 3, 21, de 21 a 23 ali, você vai ter lá o juízo divino sendo estabelecido contra o povo, contra o casal edênico. Esse juízo divino implica em Adão continuar sendo cabeça, em Eva tentando controlar Adão, né? Você vai ter lá um outro elemento importante, que é o elemento dos trabalhos, né? Adão, o seu trabalho continuará existindo, mas agora sobre um grande pesar, e agora a sua existência, que era eterna, se torna agora temporal, porque ele retorna ao pó. Então, tudo isso aqui, você tem esse elemento. O outro elemento é Eva, que ela recebe a missão de receber um novo nome. Ela se chamava Ishi e passa a ser Eva. Veja, Ishi, que é a mulher, Ishar, que é a mulher, e Ishi, que é o homem. Eva aparece como aquela que é mãe dos seres viventes, que é o nome que Adão dá a Eva. Essa esperança é uma esperança de Adão, tá? Adão tem esperança escatológica com base em Gênesis 3,15. Eva vai gerar aquele que vai redimir. Essa é a ideia, ok? Nasce dois filhos, Caim e Abel. Esse é um processo muito interessante na teologia da Escritura. Agora, Gênesis 4,1. Veja, Gênesis 4,1, eu pergunto, é o cumprimento da profecia? Que aquela profecia de Gênesis 3,15 se cumpre em Gênesis 4,1? Isso é tão significativo que após o banimento do casal edênico do Éden, esta viva esperança profética escatológica se torna presente em Gênesis 4:1. E conheceu Adão, a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim e disse: alcancei do Senhor um homem. Ok? Essa é a tradução que a Almeida Virgínia Fiel traduz, tá? Mas vamos lá, vamos dar uma olhada na visão profética que Eva tem desse cenário, porque é ela que está falando, e eu preciso retroagir lá atrás e ver como é que Eva está olhando a profecia, a visão profética dela. Então, primeiro eu tenho essa visão aqui, a visão profética de Eva. Aqui eu tenho Gênesis 3,15, a profecia sendo pronunciada. Eu tenho Caim e Abel sendo os descendentes pós-queda desse casal edênico, que recebe essa profecia. Gênesis 4:1, eu tenho a declaração de Eva, e Gênesis à frente, a declaração de Eva diz respeito a Caim. Ok? Primeira questão. Eu tenho a profecia declarada em Gênesis 3,15. Aí eu tenho Caim e Abel, os filhos da promessa. Olha a pergunta. Eles são os filhos da promessa? Lembra lá, Adão, ele dá o nome de Ishar de Eva agora. A mãe dos seres viventes, ou a esperança da vida. A mãe que traz a vida. Deus havia pronunciado que
no ventre de Eva nasceria duas sementes. Um que vai esmagar a cabeça da serpente e a serpente que lhe dá o calcanhar dele. Mas a ideia é que a vitória do descendente de Eva é garantida. Ou seja, eles entendem que o descendente vai reparar o erro que eles cometeram. Essa é a perspectiva bíblica que você tem da passagem. Agora, Caim é visto como redentor na fala de Eva. Caim é visto como aquele que vai consertar o problema do casal edênico. E aqui eu tenho o texto original. Quando consideramos como está no texto original hebraico, ficamos agora impressionados com a primeira profecia bíblica do que ela imprimiu a noção de esperança na consciência dos nossos primeiros pais. E aí ele coloca aqui, né, ver Adão, né, ver Adão e Adá, né, Etra, né, que é, e Adão conheceu ela, a sua esposa, né, sua esposa, e ela concebeu a Caim. Concebeu a Caim. E aí, o que ela faz? Então, ela fala, ela diz, e disse que ela adquiriu um homem, né? Um homem, Yahvé, o Senhor. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim e disse: alcancei do Senhor um homem. Essa é a tradução mais comum que você encontra. Só que a força da discussão aqui desta palavra aqui, dessa expressão aqui, adquiriu um varão, o Senhor. Qual foi a resposta do casal do Éden à promessa de Gênesis 3,15? A resposta de Eva apareceu quando nasceu o primeiro filho. Ela exclamou: adquiri um homem, o Senhor. No uso do eufemismo bíblico, conheceu Yada, né, para descrever a intimidade do casal, lhe acompanha a informação de que ela concebeu, ela gerou um filho, lembra Van Groningen, chamado de Caim. Eva, ciente da profecia anunciada em Gênesis 3,15, aplica o conceito profético a este filho e exclama: adquiri um homem, o Senhor. Isto porque o et, neste caso, está no caso acusativo no hebraico. E a leitura adequada para a expressão é um homem, vírgula, isto é, o Senhor. Essa leitura é natural, essa é a proposta que Van Groningen e outros teólogos seguem, sustentam. Então, a promessa, a profecia de Eva foi aplicada à pessoa de Caim. Qual é o problema agora? É que Caim, ele vai e comete o primeiro homicídio. Ele mata quem? Abel. Abel morre. Quando nasce Sete, a nossa querida Eva vai e diz, com medo de aplicar agora a profecia a um outro ente, agente profético, redentor, tipos, né, proféticos de cumprimento da profecia, ela simplesmente diz, Deus me deu um outro filho no lugar de Abel, que Caim matou. Agora ela se recusa a aplicar a profecia. Quer dizer que ela passou para a incredulidade? Não, ela creu na promessa, mas ela agora entendeu que a promessa é para frente, não é para agora, para imediato. Tanto é que mais à frente vai nascer Noé, né? E Noé recebe o nome daquele que consola. Será esse que vai trazer a esperança escatológica de volta ao povo da aliança, ao povo de Deus, ao povo que recebeu a primeira profecia. Então você percebe que a importância, o papel da profecia no Antigo Testamento, ela tem um papel de nutrir, de alimentar, por assim dizer, a fé do povo da aliança na promessa factual de Deus. Alguma pergunta aqui, gente? Tá tranquilo, pastor. Vamos seguir aqui. A perspectiva profética escatológica da mensagem dos profetas. Aqui é um outro ponto. Nota-se que, neste contexto, a história da redenção é desenvolvida pela mensagem profética escatológica, pela mensagem provocando a expectativa redentiva e esperançosa.
Há um elemento de esperança nas profecias no contexto de todo o Antigo Testamento. Promessa, conforme encontra-se nos profetas, possui 3 elementos interessantes. A promessa em si mesma considerada, os meios nos quais a promessa era apresentada e o resultado do cumprimento da promessa formulada. Esses 3 elementos você percebe no elemento profecia ou mensagem profética. Então, quando eu olho para a profecia, eu tenho que olhar como a promessa foi considerada na profecia, os meios nos quais essa promessa era apresentada, e aí você vai ter tipos e símbolos usados para isso, e o resultado do cumprimento da promessa formulada. Esse é um outro ponto interessante sobre promessa. A promessa profética. Vamos lá. A promessa profética não era um grupo de predições espalhadas que somente depois vieram a fazer sentido quando Cristo chegou e outros reinterpretaram muitas das antigas palavras proféticas. Se, pois, os profetas apenas prognosticassem ou previssem o futuro, então o foco de suas mensagens teria recaído em 2 coisas apenas. Primeiro, seria palavras faladas antes do evento, e o próprio evento era o cumprimento. Ok, alguém levantou a mão? Pode abrir o Fui eu, microfone. pastor. Pois não. Então, o Gênesis 3,15, Caires. É Caires. Certo, Caires. Gênesis 3,15 não é considerado proto-evangelho, não é isso? Não. Sim, sim, é o proto-evangelho. Seria a primeira anunciação, né? A primeira das boas novas de Cristo, não é isso? Isso. Era só Ele é essa o pergunta. proto-evangelho, nós vamos trabalhar isso numa aula específica só sobre o proto-evangelho, mas conquanto ele seja o proto-evangelho, ele é a primeira profecia enunciada, declarada formalmente, né? A primeira profecia declarada formalmente. Porque, por exemplo, quem estuda a perspectiva do cordão dourado, né, Aliança Reino Mediador de Van Groningen, a primeira declaração profética, por assim dizer, é Gênesis 1:1, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. Porque ele começa com um palco da criação para a consumação. Então, nesse contexto, você tem a primeira declaração de profecia, porque o texto bíblico é um texto pactual, é um texto profético. Ele vai argumentar, inclusive, isso no seu livro Revelação Messiânica. Agora, o Gênesis 3,15, ele continua sendo o proto-evangelho, embora, e aí é importante a gente ressaltar aqui, que os teólogos liberais usem essa nomenclatura de proto-evangelho também, viu, gente? Não é só conservador, reformado, calvinista, os nomes que a gente der aí, que defende o conceito de proto-evangelho em Gênesis 3,15. Os teólogos liberais também fazem uso dessa nomenclatura, ok? Mas, de fato, Então, lá em Gênesis 3,15 é o proto-evangelho. Então, a gente pode entender que a primeira profecia está em Gênesis 1:1. No sentido da preparação do palco para todo o projeto de Deus, do Aliança Reino Mediador desenvolvido, né? Esse é o princípio argumentado por Van Groningen, né? Agora, a primeira profecia declarada é Gênesis 3,15. Ok, pastor. Entendeu? Alguma outra pergunta, gente? Ficou claro aqui? Ficou, pastor. Ok, vamos lá. Muito bem. Então, quando o Kaiser argumenta aqui que a palavra... Perdão, pastor, perdão. Pois não. Caires, toca na tua mãozinha aí para sair, porque senão o pastor pode pensar que tu quer falar novamente. Obrigada, amado. Eu não sei não, mexer nisso não. Ok. Vamos lá. Veja bem, gente, nós estamos trabalhando aqui a questão da visão de Kaiser, né? O Kaiser, ele lembra que a palavra falada antes do evento e o próprio evento, que era o cumprimento. Embora este ponto de vista quanto à profecia possa ser apropriado e legítimo em si mesmo, não consegue captar precisamente aquele aspecto que mais cativa os corações e as mentes dos escritores dos santos do Antigo Testamento. Veja, Kaiser, ele percebe um problema na formulação da perspectiva promessa-cumprimento. Né?
Qual é o problema? É que se eu vejo os profetas como aqueles que apenas preveem o futuro, e que isso só tem a sua realidade no cumprimento dessa previsão prévia, por assim dizer, eu posso cair em dois grandes problemas. Quais são os dois grandes problemas que ele vai colocar? A palavra que é falada antes do evento, ou meramente uma profecia preditiva, ou o próprio evento que era o cumprimento, ou seja, seria vacina-se pós-evento. E não é isso que você vê dentro do contexto do que é profecia, né? Alguém levantou a mão. Pastor, tá me ouvindo? Estou ouvindo. Ô, pastor, eu estava com dificuldade aqui, eu não estava conseguindo ligar o microfone. Porque assim, eu não consegui entender muito bem qual que é a proposta profética, o que de fato, Gênesis 3,15 tá propondo. Estou lendo aqui o texto aqui, que assim, eu não estou conseguindo relacionar essa profecia de Gênesis 3,15 com as demais profecias, como, por exemplo, o nascimento de Caim, etc. Eu não estou conseguindo fazer essa relação. Ok. Deixa eu voltar aqui, Otávio. Olha só, Otávio. Eu estou colocando o seguinte. Gênesis 3,15, Deus chega para Adão e Eva quando caem, né? Confronta o pecado do casal edênico, né? O casal edênico, ele é desafiado a confessar o pecado e não confessa o pecado, né? Mas ali, no ato de Deus aproximar-se deles e mostrar graça e misericórdia, Deus, ele coloca uma profecia para eles, que Eva geraria um descendente. Esse descendente esmagaria a cabeça da mulher, a cabeça da serpente, e a serpente aplicaria um golpe no calcanhar do descendente da mulher, que nesse caso, Eva. Né? O texto ali, Eva. Eva, ela olha para aquela profecia, e Adão também olha para aquela profecia. O primeiro ato de fé de Adão é mudar o nome da mulher de Ixá para Eva. Quando ele faz isso, a palavra Eva, o nome Eva, significa a mãe de todos os seres viventes, ou a mãe da vida. Adão entendeu que a morte foi estabelecida pela transgressão dele. Mas ele também entendeu que a palavra profética de Deus de restauração em Gênesis 3,15 era a palavra de vida, que a vida retornaria ao mundo através de um descendente de Eva. Ok? Quando Eva e Adão são expulsos do Éden, no capítulo 4 agora, nós temos esse casal coabitando. Né? Eles coabitam, eles se conhecem sexualmente falando, né? No sentido de coabitarem, de manter intimidade. E aí nasce o filho chamado Caim. E aí ela coloca a sua esperança profética de Gênesis 3,15 em Caim. Ela acredita que Caim é o descendente dela que vai resolver o problema do pecado no mundo, vai trazer a vida de volta para o mundo, restaurar todas as coisas que eles haviam quebrado. O problema é que a aplicação, veja, o entendimento de Eva está correto, mas a aplicação é que está errada. Ela entende que um descendente dela vai trazer restauração como Deus havia prometido. Só que ela aplica a pessoa errada a essa profecia. Aplica Caim. E Caim vai lá e mata Abel, revelando ser do maligno. Quando Eva vai ter um outro filho, que é Sete, Eva já não vai mais com a mesma perspectiva de aplicar a profecia. Ela volta-se e diz assim, olha, Deus me deu a oportunidade de ser mãe novamente, me deu um outro filho no lugar de Abel que Caim matou. Pronto, encerra a coisa. Isso não quer dizer que ela não acredita mais na perspectiva profética de Gênesis 3,15. Mas quer dizer que agora ela tem cautela em aplicar agora essa profecia. Deu para entender agora, Otávio? Agora entendi. Só uma última pergunta. Como seria essa descendência da serpente?
Lá no Novo Testamento vai explicar que são os incrédulos, aqueles que não creem no Senhor, né? O Van Groningen, na sua obra Revelação Messiânica, vai dizer que é o reino parasita que está concorrendo com o reino, com os que pertencem ao reino de Deus, né? Então você tem o reino de Deus e um reino parasita que tenta usurpar ou destruir o reino de Deus através das três estruturas: aliança, reino e mediador, né? No Novo Testamento vai dizer que existem esses dois os descendentes do maligno, né? E esses descendentes do maligno são ligados a descendentes de Caim. Então seria essa ideia. Pronto. Perfeito, pastor. Obrigado. Ok? Mais alguma pergunta, gente? Alguma colocação? Ok, alguém levantou a mão, pode abrir o microfone. Ô, professor, pastor, isso é interessante, que essa visão de Eva é equivocada, né, quanto ao descendente, que o próprio Caim mata, né, Sim. e depois, lá no capítulo 4, ela mesmo vai dizer que Deus lhe deu outro filho, né, no lugar de Abel, né, também Sim, já é uma espécie de renovação da esperança dela, né, sim, futuro. sim. Exato. Ela não deixa a esperança morrer, ela para de aplicar a profecia de maneira indistinta ou indiscriminada, mas ela continua crendo na profecia, né? Ela continua tendo esperança disso. Ok? Mais alguma colocação, gente? Irmãos, que horas nós temos aí? 9:15, pastor. 9h15, né? 9h20 a gente dá uma pausa, tá, gente? Ou a gente pode dar pausa agora e a gente volta. O que é que vocês me dizem? Fica ao critério do senhor, pastor, eu acho. Se for melhor para o senhor aí Não, não é beber uma assim. água e tal. Não, é assim, como eu estou falando. A boa didática, né, recomenda que a nossa mente descanse um pouco para depois receber mais informações. Porque você receber informações 2 horas seguidas é ruim. É ruim. Né? Então, geralmente tem um intervalo pelo menos quando eu dava aula no seminário, tinha intervalo. Tem intervalo ainda, gente? Tem sim, pastor. Tem O horário, intervalo, né? o intervalo fica à disposição do professor, entendeu? Mas tem. Entendi. É porque na última aula eu não dei intervalo, o pessoal fica muito cansativo e tal. E eu sei que fica cansativo, porque a gente sempre trabalhou com intervalo, né? Então eu quero abrir essa oportunidade para a gente ter um intervalo de 10 minutos. A gente vai lá tomar uma água, levanta da cadeira, vai esticar os braços, dá atenção ao cônjuge, aos filhos, né? E depois a gente volta para a aula, né? Ok? Ok, pastor. Vamos dar um intervalo agora, viu, gente? Ok. Que horas tem aí, gente? Qual é a hora? 21 e 17. Pronto, então daqui a 10 minutos, entendeu? Ou seja, 21h27, a gente volta para a nossa aula, tá bom? Ok. Ok, professor. Tá certo. Ok, Deus abençoe. Vai ficar tudo aqui, viu?
Ainda não. Eu tô.
Oi, gente, voltamos. Estamos aqui, pastor. Estamos aqui. Vamos Todos nós. lá. Amém, pastor. Amém. Estou aqui, pastor. Ok. Vamos voltar. Presente também. Muito bem. Então, nós já vimos o aspecto aqui da promessa profética. Vocês estão vendo a minha tela, não estão? Estou sim, pastor. Muito bem. Então, o que Kaiser tem argumentado é que a palavra promessa é o eixo da atividade profética em preferência à mera predição. Ou seja, a promessa dos profetas também incluía os meios históricos empregados para que aquele propósito se mantivesse vivo ao longo dos séculos, enquanto aguarda o seu cumprimento final. Então, para Kaiser, existem fases de cumprimento, né? Vou lembrar que Kaiser ele é um premilenista, né? Então ele vai olhar fases de desenvolvimento. Por isso ele apoia-se na tríplice estrutura acima considerada, né? Pois toda promessa cumprida é predição cumprida. É, porém, de extrema importância considerá-la como parte do plano da promessa e não como mera predição. Ou seja, a profecia é parte da promessa, mas não é meramente predição. Porque se eu coloco apenas predição, aquilo que vai acontecer, as outras partes da profecia acabam tendo problemas, como os oráculos proféticos, os anúncios, os oráculos de julgamento, oráculos de salvação. Esses oráculos, eles perdem sentidos na atividade profética veterotestamentária. Você não vai conseguir saber o que fazer com esses textos que são anunciados pelo profeta, mas que não tem nenhum elemento preditivo. É apenas elemento exortativo, confrontador e desafio, ou de retorno à aliança, ou retorno ao pacto. Então, isso é importante ser pontuado, ok? Muito bem. Um outro erudito lembra que as profecias futuras eram parte do padrão maior de proclamação. O seu principal objetivo era, portanto, chamar a nação de volta, lembrando-a que ele controla o futuro. Então, o que Osborne coloca aqui? Osborne está dizendo o seguinte, olha, as profecias, elas que são aquelas que são preditivas, e aí nesse caso, a profecia messiânica, eram parte do padrão maior de sua proclamação, da proclamação dos profetas. Seu principal objetivo era chamar a atenção da nação de volta para Deus. Para fazer o quê? Lembrar que Deus é quem controla o futuro. Então não tem que ficar tentando adivinhar o futuro. Deus é quem controla ele. Essa direção da promessa é importante ser considerada, pois não havia apenas a noção de uma bênção que ele compartilhava, né? Mas também a mensagem do juízo na proclamação dessa profecia. Qual é a ideia aqui? A ideia seria assim, olha, não é que a profecia era apenas uma palavra, né, de bênção, não. Ela compartilha também do elemento de juízo, tanto no aspecto futuro, quanto no aspecto presente, do momento, daquela hora em que a profecia é dada. Nesse sentido, posso dizer que havia uma interação entre o presente e o futuro na teologia da promessa desenvolvida no Antigo Testamento, e que o seu papel era fundamental no desenvolvimento do povo de Deus, que deveria não apenas se apropriar da promessa, mas ouvir esta mesma palavra por meio da profecia proclamada. Ou seja, é interessante, você pega lá Gênesis capítulo 15, quando você tem a formulação da aliança com Abraão. Ali eu tenho uma palavra de profecia para o futuro, mas o elemento presente. Quando é que eu sei que eu vou herdar a terra? E aí Deus faz todo um pacto com Abraão para mostrar isso como elemento futuro. Ok? Alguma pergunta aqui, gente? Pode falar. Não, pastor. Ô, pastor, Pois não. é interessante essa questão da promessa, da profecia É em o Willy, si. né? É o Willy.
Certo. porque ela serve, além de instruir o povo de Deus, né, e mostrar que Deus está no controle do futuro, mas serve para dar ao povo de Deus esperança, né? É muito Sim. diferente das escatologias que têm surgido nos nossos dias, que causam mais terror e medo, e incerteza e dúvida, do que esperança no coração do povo de Deus, né? Quando, na verdade, a profecia, ela tem esse caráter de gerar esperança no coração daqueles que creem, né? E não apenas isso aí, William, mas também a ideia da paz, né? No sentido de que quando você olha para o futuro, seu coração encontra paz. Não apenas esperança, mas quietude para enfrentar a situação. Isso foi muito bem pontuado que o William levantou para a gente, é que você pode olhar, por exemplo, lá no texto Lamentação, né? Lamentação de Jeremias, quando ele está ali no caos, sabe? Ele vai profetizar, ele profetiza aquele caos, ele está no meio daquele caos, mas ele coloca o coração na sua porção, que é o Senhor, né? Ele olha para o templo é destruído, que o povo colocava a porção deles no templo, a herança deles é o templo, mas ele diz que a minha herança é o Senhor. Então, a profecia, ela também traz quietude, paz ao coração, traz paz à alma, mas também traz esperança quanto ao futuro, né? As escatologias de hoje, elas tendem a criar medo, pavor, pânico, né? Nas pessoas, elas ficam preocupadas quanto ao futuro, né? O que me reserva do futuro, né? Se o caminho, sendo orientado pela direção da palavra profética de Deus na Escritura, eu vou caminhar confiando no cuidado, no zelo, no amor dele como um todo. Mas se meu coração, ele olha para a profecia como uma questão incerta, causa inquietude no coração. Mas mais outra colocação, gente? O Willi tem mais alguma coisa a dizer? Não, pastor, só dizer que foi perfeito essa questão mesmo de lembrar da paz, né? Que a profecia também ela deve gerar em nossos corações. Exato, exato. Ok, aqui nesse sentido nós podemos dizer que essa interação entre futuro e presente se encontram, né, na teologia da promessa, e que ela deve ser proclamada a qualquer circunstância. Isso nos ajuda também a compreender que as mensagens dos profetas não eram predições heterogêneas, anunciadas a esmos, quase como uma ladainha de afadões de castigo. A gente lê profecia dessa maneira, muitas vezes, sabe? É juízo, não sei o quê. Não. Ainda nem sequer era a predição, o aspecto principal da profecia. Pelo contrário, os profetas eram proclamadores de quê? Da retidão, pregando tanto a lei quanto a promessa, a graça e juízo, para motivar o povo ao arrependimento. E uma ideia de obediência dentro da vontade do plano de Deus. Então, aqui, Kaiser nos lembra, mais uma vez, que os profetas são os proclamadores da retidão. E não estava preocupado meramente com o futuro, mas em você ser piedoso neste mundo, caminhar neste mundo, olhando para a lei, mas olhando para a promessa, olhando para a graça, mas vendo também o juízo, né? E esse juízo e essa graça deviam provocar no povo de Deus arrependimento e uma vida obediente. Por quê? Porque eu tenho o plano de Deus, que é a sua vontade revelada na Escritura. Então, eu olho para a Escritura, eu olho para a palavra de Deus, aplico isso na minha vida, e os profetas tinham essa função maior do profeta, né? Não era tentar adivinhar o futuro, como é a profecia que se diz profecia nos dias de hoje. Eu desconheço qualquer profeta do movimento que nós conhecemos como pentecostalismo, neopentecostalismo, por aí afora, como tendo esse elemento importante da proclamação como eixo, mas apenas o futuro. Alguma coisa vai acontecer, mas não é alguma coisa certa, é incerta, sem precisão, mas alguma coisa vai acontecer. Então, a visão errada de profecia me leva para uma doutrina errada de vida. Ok? Alguma pergunta, gente?
Alguém levantou a mão. Sou eu, reverendo. Roberval. Fala, Ou Roberval. seja, as profecias que nós vemos hoje, ou na realidade as ditas profecias hoje, são sempre algo bem subjetiva, né? Sim, Que não confere graça, não confere esperança. É sempre coisa do tipo, cuidado, os deixados para trás, né? isso. Tudo isso é uma influência maligna, né, do dispensacionalismo, né? Que causa mais mal do que qualquer outra coisa no seio da igreja, criando uma toiceira de crentes amedrontados, sem Sim, esperança no Cristo que retornará. exato. Há um risco muito grande, não apenas do aspecto hermenêutico disso, mas do aspecto prático disso, né? Alguém levantou a mão, pode falar, abre o microfone. Pastor, sem falar também, né, que essas ditas profecias que têm surgido em nossos dias, elas fogem justamente do caráter do próprio ofício profético dos profetas, né? Que era justamente conduzir o povo a uma vida de obediência, não apenas predizer algo a respeito do futuro, né? E nós percebemos Exato. que as profecias de nossos dias, elas afastam mais o povo da verdade do que Os conduz para a verdade. isso aí eu vejo isso aí uma influência até mesmo satânica, que conduz o povo ao misticismo, à crendice, e não à palavra de Deus. Isso. Alguém também levantou a mão, pode falar. Fui eu, pastor. Eu queria saber do presbítero William, a que profecia que está se referindo, é neopentecostal, pentecostal, que fala a respeito dessas profecias, né? Porque, no meu entendimento, quem só acredita nesse tipo de coisa é uma pessoa que não conhece as verdades bíblicas, né? Porque o crente, na verdade, ele se alegra com as profecias, porque é a vinda de Cristo, né? Eu queria só perguntar a ele a qual ele está se referindo. Quando eu falo de profecia, estou me referindo a esse movimento moderno, né, na igreja brasileira, do eixo que eu te digo, Deus me revelou, que são profecias apenas que tentam predizer alguma coisa a respeito do futuro, mas que não promovem nenhum tipo de edificação, de consolo, de piedade, de espiritualidade na vida da igreja. É negócio jogado ao vazio aí, não tem nenhuma fundamentação bíblica, né? Sim. Entendi, presbítero. Obrigada. Obrigada, pastor. Nada. Ok, ficou claro aqui, né, que essa ideia de profecia bíblica, né, do período... E você percebe o papel da profecia no Antigo Testamento, era exatamente fazer isso, sabe? Fazer com que o povo de Deus caminhasse na obediência, observando sempre a vontade de Deus. A profecia ela nunca foi misticismo, né? Isso é interessante. Aquele autor, Walter Eichrodt, no seu livro Teologia do Antigo Testamento, ele vai desenvolver várias classes, né? Os chamados, ele vai chamar de ofícios carismáticos, né? Ele vai falar sobre essa questão, né? A questão de que para o profeta do Antigo Testamento, o misticismo era uma corrupção, né? Ele não seguia o misticismo, né? Ele era total. O profeta do Antigo Testamento ele era extremamente apegado à lei. A gente vai ver isso mais à frente. Sendo aqui, profeta e promessa. Para eles, eu coloquei aqui entre os profetas, o futuro fazia parte de uma única promessa acumulativa. Aqui é Kaiser, tá, gente? Kaiser diz isso, que o futuro fazia uma parte de uma única promessa acumulativa. Por quê? Por que Kaiser tem que entrar exatamente aqui? Porque Kaiser ele não consegue admitir o conceito de aliança como fio norteador de toda a escritura. Ele percebe o problema do promessa-cumprimento, e ele, logo no início, ele começa a definir a ideia de profecia e pacto como sendo a mesma coisa, como palavra bênção, a palavra baraca, ele vai formular todos os conceitos de palavras abençoadoras como sendo promessa.
e todas as palavras de que apontam para a realização da promessa como sendo cumprimento. Só que ele precisa unificar a coisa, porque fica uma coisa muito solta. Se, por exemplo, se promessa pode significar uma palavra como barak, né, que é abençoar. Deus abençoa, então eu posso dizer isso. Então, isso é uma palavra profética, uma palavra de promessa. E aí ele precisa unificar isso, diferente da teologia do pacto. A teologia do pacto não precisa dessas coisas. A teologia do pacto precisa só seguir a unidade pactual, que é a unidade temática, né? A unidade do tema da aliança. Eu sou seu Deus e você é o meu povo. Essa é a unidade do tema da aliança, né? Aqui você vai ter lá, o futuro fazia parte de uma única promessa cumulativa, porque ele vai entender que é cumulativa. É como faz o Gerhard Voss, no seu livro Teologia do Antigo e Novo Testamento. Né? Gerhard Voss, ele vai colocar exatamente isso, que é um princípio cumulativo no pacto. Kaiser toma emprestado o princípio cumulativo do pacto e aplica a promessa. Acho interessante isso aqui. Sendo assim, as chamadas passagens messiânicas dos profetas e escritores eram, em sua maior parte, repetições e complementos com implicações homiléticas. Ou seja, o que é que ele está dizendo? É o seguinte, que os profetas e escritores, eles vão pegar o que está lá primitivamente em Moisés, né, e vão criar, vão trabalhar repetindo as frases, as dinâmicas, o ensino mosaico, e complementando, não suplementando, né? Complementando com implicações homiléticas, com os discursos orais, tá? A pregação oral dos profetas. A gente vai ver aqui os modelos dessas pregações. E amplificações da promessa conforme ela for originalmente dada. Aqui, Kais, ele trabalha uma coisa que o Jecabil, ele já desenvolve com muita profundidade, que é exatamente a ideia do sentido original da profecia no Novo Testamento, porque Kaiser está pavimentando o terreno para que ele possa discutir o Novo Testamento. Né? O Jecabil não, o Jecabil ele vai direto no chamada visão periférica, né? Ele olha para a visão periférica, olhando para todo o arcabouço em volta, para poder dizer, olha, o sentido lá continua preservado, mas você consegue desenvolver isso. O Abrão Curuvilla vai trabalhar um conceito muito interessante, que é o conceito de transistoriedade. Um texto é dado no Antigo Testamento, mas ele perpassa historicamente o seu sentido para o Novo Testamento. É muito interessante essa discussão que a gente tem, e Kaiser ele vai trabalhar essa ideia das amplificações da promessa conforme ela for originalmente dada a Abraão, Israel ou Davi, ok? Aqui eu discordo de Kaiser porque ele ignora uma coisa, eu não coloquei aqui, mas ele ignora um fato interessante, Moisés, né? Ele não começa com Moisés, porque ele é obrigado, como dispensacionalista, como premilenista, de influência dispensacionalista, a incutir a lei aí, colocar a lei nesse meio, né? Ele precisa colocar a lei nesse meio. Lá na frente ele vai tentar resolver isso, é bem interessante. Essas predições, portanto, não eram desconexas ou espalhadas de maneira aleatória, diz ele. Antes brotavam do mesmo tronco da doutrina da promessa, que era comum a todas elas. Ou seja, tira o nome doutrina da promessa e coloca pacto. Né? Eles brotavam do mesmo pacto, né? Desenvolvimento pactual. Né? A linguagem do caso eu acho interessante, porque você consegue ler o pacto ali. Alguém levantou a mão, pode falar. Foi o professor, o Luiz aqui. Eu li esse livro, Teologia da Promessa, ele a partir do princípio da Evangelha. Da Epangelia, A Epangelia, ele faz a tradução também para a Evangelha, ele diz, logo na introdução, ele reconhece duas coisas. O acerto do pré-milenismo, o futurista, no caso, né? Não é o histórico, o futurista, e também o acerto da teologia do pacto. Sim. Ele vai reconhecer que existe sim em certo ponto, e eu li até isso também, acho que ele repetiu isso no livro sobre o Messias do Antigo Testamento, que saiu recentemente, em que existe a unidade entre o Antigo e o Novo, e isso está
baseado na teologia da promessa, e também a literalidade das profecias, inclusive referente ao Messias, né? Então, eu entendi o que ele estava querendo dizer quando ele fala sobre a unidade, a continuidade, né? Porque apesar de ele ser um pré-milenista, futurista, ele tem ideias um pouco dispensacionalistas, ele ainda assim ele acredita na unidade, né? Coisa que Não, mas muito dispensacionalista é ele isso. não vai acreditar, né? Não, aqui está o grande ponto. O grande ponto do Kaiser é que ele, em todos os livros dele, por exemplo, aquele livro lá, eu leio Kaiser, tá, gente? Eu sou apaixonado por Kaiser. Eu gosto mais do Kaiser. Eu também. Eu acho o Kaiser um cara muito bom. Tem um artigo que eu comecei a traduzir, mas acabei perdendo esse artigo, que é a teologia bíblica depois do Kaiser. Realmente, depois do Walter Kaiser, a teologia bíblica recebeu um grande impulso. Agora, o ponto de Kaiser, aí que você mencionou, é quando ele fala da unidade, ele vai falar, existe uma guerra contra a unidade. E é fato, fato. Na nossa primeira aula, eu mencionei exatamente esse fato, né? Quando eu citei lá a Constituição de Fé do Westminster, né, quando vai tratar da doutrina da aliança, e que a Constituição de Fé do Westminster, eu enfatizei o quê? Que ela fala não apenas da unidade, mas também da descontinuidade. Nós, teólogos reformados, entendemos que é uma descontinuidade também. Mas é uma descontinuidade do ponto de vista da administração pactual. Né? Isso é importante ser ressaltado. E o Kaiser, ele percebe isso, que ele não pode enfatizar a descontinuidade, ele tem que enfatizar a unidade. Para ele enfatizar a unidade, ele tem que desenvolver um texto, que ele vai dizer lá que ele tem que derivar a teologia dele a partir do texto da Escritura. Né? Eu lembro que no debate que eu tive no seminário uma vez, quem é teólogo bíblico, Walter Kaiser ou Palmer Robertson, nos critérios apresentados? Eu defendi o Walter Kaiser, porque o Kaiser, de fato, ele consegue desenvolver uma teologia bíblica da promessa. O Palmer Robertson, ele não justifica para nós porque ele toma o pacto como fio condutor, diferente do Van Groningen. Diferente do Van Groningen. Né? Então, o desenvolvimento da profecia em Kaiser é baseado na promessa. O desenvolvimento da profecia em Van Groningen é baseado no cordão dourado. Né? Porque o próprio Van Groningen reconhece que um único tema não contempla todo o arcabouço bíblico. Embora eu discorde de que ele chegue a essa conclusão, mas eu entendo o que ele está dizendo. Existe, de fato, fios condutores para poder você perpassar do Antigo para o Novo Testamento qualquer tema da Escritura. A gente está trabalhando profecia messiânica. Eu preciso entender muito bem profecia para poder ir para a profecia messiânica. E isso que você levantou é importantíssimo a gente ter na sala de aula exatamente essa discussão. Olha, parece que eu ouvi agora um aluno que é keynesiano. Né? Eu lembro muito bem que eu tenho um professor... É porque eu sou pré-milenista futurista, aí eu gosto muito tá, dele. você é pré-milenista futurista. Então você é keynesiano, né? Você é keynesiano. Com certeza. Então, eu tinha um professor no seminário lá de Recife, lá no SPN, que ele era keynesiano. É o pastor Gaspar, né? Gaspar de Souza, ele era keynesiano. Seguia a teologia de Kaiser. Não a teologia bíblica de Kaiser. Não que ele seja pré-eminência futurista ou pré-eminência dispensacionalista. Né? Ele não é. Ele entende as implicações da teologia de Kaiser. Então, é importante a gente ter isso aqui na nossa mente, porque o que a gente lê aqui, tronco da doutrina da promessa, ele olha para a promessa, mas eu posso substituir naturalmente aqui esse tronco como teologia do pacto. Entende? É a mesma ideia. Ele consegue pegar importado a noção de pacto e aplicar a teologia da promessa. Ok? Alguma colocação, alguma outra dúvida, Posso seguir aqui, né? Pode seguir, pastor. Seguindo aqui. Então, eu tenho uma promessa, tá? Eu tenho um desenvolvimento da promessa, é isso que Kaiser argumenta, né?
nesse desenvolvimento da promessa, eu vou ter a relação com Israel, que é outro ponto importante que a igreja precisa despertar, né? A pergunta 191 do Catecismo Maior vai falar sobre isso, tá? E os presbiterianos confessionais reformados devem orar pela conversão de Israel. Não é só um tema dos premilenistas futuristas, né? É um tema dos reformados. Abraão, né? É a promessa que ele coloca lá, promessa abraâmica. Cristo se torna o clímax desse desenvolvimento e Davi. Ou seja, o esquema da promessa de casa é o esquema do pacto. Só que ele coloca o nome de promessa, né? E aqui eu tenho esse princípio aqui bem estabelecido, ok? Há uma progressividade na profecia, tendo a promessa como um fio condutor. Essa promessa é uma proposta para a manutenção da unidade de toda a revelação de Deus, que perpassa por todo o Antigo Testamento, onde vários temas eram desenvolvidos na abordagem da promessa dentro da profecia bíblica. Nossa imagem é extraída e adaptada de Osborne aqui, ó. Eu tenho profecias do Antigo Testamento, e essas profecias vão desenvolver os temas: salvação, aliança, graça. Você vai encontrar tudo isso nos profetas. Então, quando eu estou lendo os profetas, eles são esses fomentadores dessa discussão teológica que é o arcabouço que é presente na questão da promessa e da profecia. Alguma pergunta aqui, gente? Se não tem, vamos seguir aqui. As profecias e o desenvolvimento do pacto no Antigo Testamento. Bem, a gente olhou agora a promessa, agora eu preciso olhar pacto, ok? Chega-se agora a consideração do tópico do papel das profecias no contexto do Antigo Testamento, observando o desenvolvimento do pacto mediante atividades da mensagem profética. Nisto, notar-se a relevância desse tema. Primeiro, os profetas como guardiões da aliança. Mesmo que os profetas raramente se refiram a uma aliança entre Deus e Israel, estavam cônscios de que o pacto Berite era a única base para a vida da nação. Exemplo, profecia de Oséias, a relação de pacto. Qual pacto? O pacto do casamento. Interessante lá. A vida na esfera do pacto é algo que os profetas proclamaram em sua mensagem profética, ainda que o termo aliança não apareça em determinados contextos da profecia, o conceito se encontra lá, ou já está lá. Né? O Robertson, no seu livro Cristo dos Pactos, ele vai discutir sobre Oséias, dizendo lá, né, que eles transgrediram a aliança com Adão. Né? Então ele olha lá atrás, nessa declaração, que lá no Éden você tem um pacto firmado. Né? O Waycroft lembra que, embora o termo não apareça em determinados conceitos, lá está o conceito. É um exemplo disso, Gênesis 2, né? O conceito pacto não está lá, aliás, a palavra pacto não está lá, mas o conceito está presente, né? Inclusive, o Meredith Kline, um teólogo que escrevia muito sobre teologia do pacto, ele tem uma obra chamada Pacto do Grande Rei, em inglês, uma obra, infelizmente, não traduzida. E ele lembra exatamente isso, que há um ato de sucerania e vassalagem lá na discussão lá de Gênesis, e também Deuteronômio, no doar a tábua da lei. Quando você estuda a questão da tábua da lei, é interessante. Ele vai falar que você tem duas tábuas, mas na verdade não são duas tábuas. Uma é a tábua que fica com Israel, e a outra tábua, que é a cópia da lei, que fica com Deus. Tanto é que essa cópia vai ficar guardada dentro da chamada Arca do Concerto, Arca da Aliança, né? Essa é a argumentação do Meredith Kline. Então, assim, você olha para essa mensagem que Eichrock levanta, ele diz que esses profetas, eles são guardiões da aliança. Aliança de Deus, identidade do povo. A aliança de Deus coloca em movimento a identidade e existência da nação israelita desde os tempos veterotestamentários. Estes profetas lidam com a renovação, com a interpretação e com a aplicação da aliança de Deus sobre o povo. A lei, nesse caso, a Torá. E aqui eu quero ressaltar que você
estude sobre o termo Torá. O termo Torá não significa meramente lei. O termo Torá significa instrução, orientação. Que essa Torá, essa lei, fora dada a Israel como as condições e regulamentações do pacto firmado. Ou seja, e aqui ele está, de fato, reportando-se, eu reporto isso aqui, ao decálogo, tá? Que é o resumo da vontade de Deus, né? É o resumo da lei, o decálogo. Então, no decálogo eu tenho as condições com as quais eu me relaciono com Deus e com o meu próximo, as regulamentações, como isso é feito, e funciona como firmação do pacto. Note, veja, quando você estuda a afirmação do pacto na escritura veterotestamentária, para quem gosta do Antigo Testamento, como eu gosto do Antigo Testamento, você vai ter lá o caso lá de Abraão, quando ele faz um pacto, Deus faz um pacto com Abraão, ele imola os animais, coloca os animais um de frente ao outro, e na hora de passar no meio dos animais, né, Deus passa no formato de fogaréu entre os animais, dizendo assim, olha, aquilo que foi feito com os animais, né, será feito comigo se eu não cumprir a palavra que eu estou falando a você, estou prometendo a você. Então você tem um pacto firmado com sangue, né? Tanto é que essa definição básica de pacto apresentada por Robertson, né? O que é pacto? Pacto é uma aliança de sangue soberanamente administrada. Pacto. É bem interessante essa obra do Robertson. E aí, agora eu não tenho mais o elemento cruento na afirmação do pacto da Torá. Porque o pacto da Torá é um pacto de sucerania e vassalagem. Alguém levantou a mão, pode falar, abre o microfone. Ô, pastor, esse Robertson que o senhor está citando é Palmer Robertson, é? Do O livro Palmer Robertson. O Cristo dos Profetas, é? O Cristo dos Profetas, ele tem o Cristo dos Profetas e o Cristo dos Pactos. Não, porque eu tenho um livro dele e realmente ele vai falar desde Adão, de Noé, de Abraão, de todos eles, falando em relação, né, à aliança do pacto, né, na profecia Sim. de Deus, como a mensagem profética, e entrando também, como o senhor tem citado aí em relação à Torá, ele também vem citando, né, todos os livros, mas também ele faz uma observação aos 10 mandamentos como a mensagem profética em cada um dos mandamentos, né? Sim. Por quê? Porque aí é importante. Quem foi que falou agora, gente? Quem foi que falou, por favor? Tibério. Tibério, deixa eu te falar, Tibério. É exatamente isso. Os 10 mandamentos, como eu falei agora, né? Essas duas ideias fundamentais, condições e regulações do pacto firmado. Porque ele não é mais um pacto cruento, mas é um pacto de sucerania e vassalagem. Então, cada mandamento vamos colocar aqui, como é que a gente chamaria, rapaz? Uma legislação do pacto firmado. Alguém levantou a mão, pode falar. Ô, pastor, essa questão da suzerania, né, fica bastante clara em todas as administrações dos pactos, né, que encontramos na Escritura, né? Sim. Percebe-se que sempre é o Senhor que determina a natureza do pacto. Isso desde o Éden, né? Não Sim. apenas após queda, mas antes da queda. Isso é uma característica do suzerano, né? Justamente. Então, Deus ele sempre se demonstra como suzerano, porque sempre é Ele que está determinando todas as especificidades do pacto, né? E você vê a questão que quem recebe o pacto, o povo da aliança, recebe justamente como aqueles que têm a obrigação de seguir o pacto, e não de determinar aquilo que o pacto prescreve. Muito bem, William. Você tocou num ponto que eu gostaria de não tocar, mas eu sou forçado a tocar agora porque você colocou agora. Veja bem, quando você tem o pacto firmado, a gente está estudando o quê? Ajudando o pacto e profecia agora. A gente estudou profecia e promessa, pacto e profecia. O que é que vai acontecer aqui nesse elemento, né?
a lei ela é dada como um pacto, mas ela é uma o quê? É uma profecia, porque Moisés é o profeta da lei, né? Agora imagine o seguinte, aí vai pegar problema aí, porque mas tem que falar mesmo, né? Imagine o povo no pé do monte julgando qual profecia é obedecer ou não. Isso aqui é para hoje. Isso aqui não é. Né? Isso aqui serve, isso aqui não serve. Entende? É o que a gente vê hoje acontecer na igreja, né? Na igreja a gente vê muito acontecer isso de maneira muito, muito terrível. Alguém levantou a mão, pode falar. Abre o microfone. É uma dificuldade grande com relação a isso, e o que o presbítero Alexandre ele falou, porque você tem uma desconexão completa com tudo aquilo que é referente à profecia. Né? Sim. Você tem uma profecia que está ligada a um pacto, que está ligado a uma promessa futura. Mas muito mais do que isso, como o senhor bem frisou. E aí o indivíduo ele diz, ó, isso aqui é para hoje, isso aqui não é para hoje. Isso aqui... é tão complicado essas coisas, e minha cabeça dá um nó, porque eu fico imaginando o camarada olhando para isso, e não é uma palavra dirigida a ninguém, nem quero que isso aconteça, nem soe ao coração dos meus irmãos. Mas eu fico imaginando o indivíduo que olha para isso e tem a dificuldade de enxergar uma aliança que vai se renovando, ao invés disso, achar que existe um adultério aliançal. Porque se existe várias alianças, alguém está cometendo adultério nisso aí. Um detalhe importante também, isso se aplica, por exemplo, no Novo Testamento, tá, gente? Esse conceito que foi levantado agora pelo nosso irmão aí, o que acontece é, aqueles teólogos que pegam, por exemplo, a ordem dos profetas lá no Novo Testamento, e dizem assim, olha, a ordem dos profetas aqui diz respeito a julgar o conteúdo que é falado. Cara, se eu tenho o conceito de soberania e de vassalagem na entrega da palavra pactual profética, cara, isso nem é para ser cogitado. Isso não é nem para ser cogitado. Alguém levantou a mão, pode falar. Ô professor, deixa eu. É porque eu até prestado atenção no que o Roberval ele falou, e também no que o senhor tinha falado, que me chamou muita atenção o conceito de administração. Porque quando a gente vai para. E assim, eu não sou dispensacionalista, né? Mas por eu Entendi. ser pré-milenista, futurista, eu tenho com algumas ressalvas, né? Por exemplo, o arrebatamento secreto não me convenceu até agora. E eu acho que nem vai me convencer. Mas, enfim, quando se... Já que a minha escatologia é pré-milenista futurista, eu tenho um pezinho, né, no dispensacionalismo, principalmente na escatologia. Então, quando se fala em administrações, é justamente isso que eu vejo nos leitores dispensacionalista revisado e progressivo, porque o clássico ele não tem, assim, eu acho que hoje são muito poucos os teólogos que adotaram o dispensacionalista, o clássico, porque é justamente isso que fez com que muitos dispensacionalistas saíssem do clássico e fossem para o revisado e O progressista. O progressista. Inclusive, até o Kaiser, na teologia da promessa dele, ele explica isso, e que isso foi algo muito bom para o dispensacionalista. O reconhecimento da progressividade da revelação e a progressividade de uma dispensação para outra. Sim, E que sim. ele une uma dispensação para outra. O clássico Sim, ele faz uma ruptura. O clássico sim. ele faz uma ruptura. Ele acredita que houve uma dispensação, o povo vai peca, Deus ele vai exclui aquela dispensação e cria outra. E é uma outra, Isso aí foi um erro muito grande que os revisados olharam assim e disseram, não, isso aí é errado. A prova é tanta que eu acabei de ler um livro de teologia bíblica agora, que eu vou botar na minha monografia,
onde o teólogo, que é Michael Vlach, ele vai reconhecer que realmente isso era um erro muito grande e que ele já reconhece o conceito de unidade de aliança. Eles não acreditam em várias alianças, eles acreditam que existem várias dispensações e que essa dispensação, aliás, eles acreditam nas mesmas alianças que os pactuais acreditam. Pelo menos é o que eu estou lendo. Ele diz isso, e que existe aliança há uma adâmica, diferença, abraâmica. mas há uma diferença, viu? Por exemplo, eu tenho um artigo que eu traduzi sobre dispensacionalismo progressivo, tá, gente? Então não tenho medo em falar sobre esse assunto, esse tema, porque é um tema que é muito gostoso de a gente conversar, mantendo o respeito, o amor e a cordialidade, né? Mesmo discordando um do outro aqui, vai ser isso mesmo, é isso mesmo. Agora, nesse aspecto é interessante, porque hoje eu vejo que muitos dispensacionalistas, tanto progressista quanto revisado, eles se apoiam na noção de pacto do John Owen, né? Então, o pano de fundo por trás, se você não conhece a posição de John Owen, né? Não sei se você já leu, né? Sobre a posição de John Owen sobre pacto, né? Inclusive os batistas, batistas e congregacionais não pedobatistas acabam pegando o conceito de pacto de Owen, né? O professor, com base no comentário dele de Hebreus, né, capítulo 3, se eu não me engano. Isso, exato, né? Então, a posição de Owen é uma posição que a gente chama de posição minoritária dentro da tradição congregacional, né? Na tradição congregacional, ele é a posição minoritária, tá? Se você não conhece a posição do Owen, eu não vou entrar nos detalhes da posição de Owen, que o próprio Owen é meio confuso eu acho ele meio confuso nisso, mas a posição dele que você quer ver, que ele deu uma lida lá na obra do Joe Bick, Teologia Puritana. Tem um capítulo exclusivo sobre isso lá. Muito bom capítulo exclusivo do Teologia Puritana só sobre isso, tá? Então, o que acontece? Quando você percebe que a posição de Owen, ela não é uma posição de duas alianças, aliança da graça e aliança das obras e aliança da graça, a posição de Owen é a aliança da graça, a aliança do Sinai. Ele não diz que é a aliança da lei, ele diz que é a aliança do Sinai, porque ele entende que a aliança da lei é a aliança mosaica, a aliança que Deus fez dos 10 mandamentos, mas a aliança do Sinai é distinta, e por ser distinta, é essa aliança que ele vai discutir lá em Hebreus, né? Ele vai discutir essa aliança lá em Hebreus, ele entende essa aliança como sendo a aliança que Hebreus menciona, né? Que é a substituição da antiga para a nova, né? Mas veja, o Owen, ele era pactual no sentido de que ele entendia que deveria se basar crianças. Os batistas vão pegar essa noção de Owen e vão colocar lá para poder justificar o não batismo infantil. Mas isso é outra discussão. Mas você entendeu o que eu quis dizer, não foi? Que o arcabouço do revisado e do progressista, ele está dentro da posição de Owen. Agora, uma coisa que eu acho boa, muito boa mesmo, é que o progressismo tem alcançado um grande número de adeptos, tanto quanto o revisado, né? Isso, para mim, acho que é um bom... E eu acredito que o cara que deu uma força a isso foi o Kaiser. É justamente isso que eu ia dizer assim, existem diferenças, pelo menos, pelo que eu venho lendo, existem diferenças. Eu só queria dizer que existe um reconhecimento. E essa ruptura que as pessoas têm um entendimento do dispensacionalismo, que existe uma ruptura que são várias administrações, pronto, um exemplo, eu não sei se o senhor leu, Teologia do Antigo Testamento de Bruce Waltke, ele é claro, o erro não é acreditar em dispensação. Não existe erro em acreditar em dispensação, existe erro em negar a progressividade da revelação. E esse era o erro do dispensacionalista clássico. E o termo Sim. dispensação é administração. É só isso, e o senhor pode chegar e confirmar isso, claro.
que o senhor tem mais entendimento, né, na teologia do pacto, mas quando se fala em alianças, no Antigo Testamento, ele fala de várias administrações. Não é isso? Em uma aliança Isso. só, com várias. Uma aliança só, um Com pacto várias só, administrações. com várias administrações. Pronto. O dispensacionalista, o revisado e o progressivo, ele vai Estão dizer. caminhando nessa direção. Isso, justamente. Ele vai dizer que são várias dispensações, e o conceito de dispensações é nada mais, nada menos do que administração. Pelo menos o que eu estou lendo é justamente isso. Então, no revisado e no progressista. Então, eu sempre brinco com o pessoal que é progressista e revisado, né? Ou seja, assim, vocês são quase primos florencistas, são quase primos. Justamente. Então, professor, assim, só para encerrar aqui a minha fala, eu não vejo nada de satânico nisso. Sinceramente, eu não vejo tipo uma influência do diabo em fazer com que as pessoas acreditem em administrações diferentes no Antigo Testamento. Mas existem erros em dispensacionalista, claro, o clássico mesmo, aquela Bíblia de Scofield, ela já foi atualizada já, porque havia vários erros nessa questão de lei e graça, a visão dele do Antigo Testamento. Eles acabavam divulgando que a salvação do Antigo Testamento era por esforço humano, né? Justamente. Aproveitando aqui, eles mesmos alteraram as interpretações principalmente da Bíblia de João. Isso, ela não é mais adotada mais em dispensacionalista revisado e progressivo. Alguém levantou a mão? Ô, pastor, conversa com alguns pastores batistas, confessionais da Confissão de Fé 1689, né? Eles entendem essa questão da aliança, né? Eles entendem que não existe administrações na antiga aliança, né? Como a posição clássica do aliancista, né? Do reformado. Eles entendem apenas que é uma única aliança, né? Isso. E colocam no meio lá a aliança do Sinai. Não existe administrações, eles entendem que é apenas uma aliança, em substância. Isso. Ok? Alguém levantou a mão? Pode falar. Pode abrir o microfone. Eu não quero que ninguém me interprete mal, né, visto que o nosso amado irmão Luiz, ele falou logo depois da minha fala, né? Então, eu não quero, tanto é que a minha fala foi, eu não quero que ninguém me interprete mal. Estou falando isso por conta da palavra do irmão com relação à questão de satânica, né? É bem como o Willy bem frisou, quando você conversa com alguns batistas com relação a esse posicionamento, né? E que Luiz falou muito bem, né? Da defesa da visão que ele crê, eu acho interessante, mas quando você vai fazer uma leitura e você percebe a diferença entre o Walter Eichrodt, né? Se eu estiver pronunciando a palavra dele, o nome dele errado, me perdoe. Você tem uma perspectiva completamente diferente do que ele defende como visão e o que o Van Groningen defende. Né? E você percebe que existe um desentoar completamente. Os dois são aliancistas, Os dois são aliancistas. Porém, um vai defender que a aliança começa apenas no Sinai, enquanto que o outro vai defender que a aliança já existe desde que Deus ele fez esse pacto, ele fez essa aliança, né, muito antes do Sinai. Só para deixar bem claro a questão da minha fala, né? Pois é. Esse é um detalhe, né? E outro detalhe, viu, irmão Roberval? Eu citei Crote primeiro porque ele vai profundo na teologia da aliança. Isso aqui é fato. Isso aí a gente não pode nem negar. Agora, Eichrodt, ele é eivado do método chamado método, a gente vai chamar de hipótese documentária. Então, isso a gente joga para fora, isso aí a gente deixa para lá. E Van Groningen, ele é um cara que é conservador, no sentido de ser um calvinista que segue a revelação de Deus como de fato ela foi dada. Ele não crê que a Bíblia é um retalho de documentos, né, como o Eichrodt levanta, né?
Então, são duas posições de pacto, e uma ela é realmente bíblica, a outra é heterodoxa. Por que eu digo heterodoxa? Porque o Eicrot, ele não é o von Rad, ele é Eicrot. Ele consegue olhar ainda alguma coisa da escritura no texto sagrado. O von Rad não. A gente tem que aprender a olhar por esses viés. Um outro detalhe, e é fato que quando você pega o dispensacionalismo clássico, você vai ter muita aberração, e que há, de fato, leva as pessoas para o misticismo, e isso é satanismo. Não que o dispensacionalismo em si o seja, que a gente conhece, o progressista, o revisado que tentam se aproximar da aliança, porque perceberam o buraco para onde estavam indo. Isso é fato. Isso aí é uma questão inegável, né? Então, quando a gente estuda a teologia da aliança, ou a gente estuda a profecia messiânica, a gente vai estudar tudo, todas as visões, o que falam sobre isso, e como nós, e aí eu vou falar por mim, tá? Como professor dessa disciplina. Eu vou caminhar dentro da confissão de fé do Westminster, sendo presbiteriano que sou. Isso quer dizer que eu vou calar a voz dos batistas que estejam presentes, a voz dos congregacionais presentes, a voz de algum pentecostal que esteja presente, em hipótese alguma. Mas eu vou manter, como eu acho que dos que estão aqui na sala de aula, quem me conhece de fato, assim, já há um bom tempo, é o Roberval. A gente se conhece há muitos anos. E sabe que eu sou firme nas minhas posições, mas eu nunca vou desprezar alguém que discorde da minha posição e tem uma posição distinta. Eu vou ouvir, ponderar, confrontar quando eu acho que deve ser confrontado e caminhar como deve ser caminhado. Alguém levantou a mão, pode falar. Foi eu, pastor. Pois não, Roberval. Tanto é que a sua influência, ela me influenciou, né? A forma de falar que eu tenho como base, quem me conhece sabe, o senhor principalmente, o Willi, que eu tenho como filho, o Luiz, né? Que ele sabe do carinho que eu tenho por ele, o quanto de respeito que eu tenho por qualquer uma outra posição, né? Sim. Por exemplo, eu sei que não tem nada a ver com a aula, mas só para deixar claro com relação a isso, eu estava falando com ele aqui do grupo que eu faço parte, chamado Charqueiros. E Vinícius Pimentel, que hoje é pastor Vinícius Pimentel, falando do quanto, né, pela graça de Deus, e aí eu vou até usar uma expressão que é usada por muitos pentecostais, pela misericórdia de Deus, fui instrumento do próprio Deus para guiar e conduzir muitos à verdade. Sim. Hoje, Vinícius, que era um neopentecostal, é um pastor presbiteriano. Sim. Ronaldo Vasconcelos, genro de Augusto Nicodemos, que caminhava também beirando o neopentecostalismo, é um pastor presbiteriano. Sim. Então, eu não estou legislando em causa própria, mas só para falar do respeito que eu tenho pelos irmãos e que aprendi com o senhor. Em muitas das vezes que o senhor teve na loja, eu tive o prazer de conversar com o senhor. Sim. Só Sim. deixando essa minha fala aqui. Então, a gente tem que entender que no processo do ensino da escritura, essa questão da Torá, como eu coloquei aqui, ela funciona como condições, ela tem condições, sucerania e vassalagem, e regulamentação, como deve ser feito. Então, ninguém pode inventar a roda com a teologia da aliança. A teologia da aliança é exatamente isso aqui. Seguindo aqui, gente. Centralidade da aliança. Isso implica na centralidade da aliança e da Torá. Tem havido aqueles que advogam a ideia de que os profetas eram mediadores da aplicação da aliança, tendo as bênçãos do pacto como positivas, e as maldições dos julgamentos, pois ambos estão associados à aliança e Torá desde os tempos de Abraão e Moisés. O que é isso? Se eu tenho a aliança como central na Torá, então, os profetas são mediadores. Como aplicar essa aliança no aspecto positivo, mas também no aspecto negativo de bênçãos e maldições. Então, o eixo norteador da mensagem profética, a aliança é o eixo que norteia a mensagem dos profetas, como lembra Robertson, né, que existe uma unidade na aliança, e que a mensagem dos profetas lidava com a lei mosaica em termos de uma aliança. Ele diz isso no Cristo dos Profetas. E argumenta que o eixo que norteia a mensagem profética e aliança é o princípio Emanuel. Olha o que ele diz.
A aliança mosaica da lei ressalta que o princípio Emanuel pode comunicar tanto bênção como maldição. O Cristo presente na profecia, ele comunica bênção e maldição. A lei desta aliança previne com abundância a reconciliação do transgressor, ou seja, essa lei apresentada por Emanuel diz, olha, você precisa de Cristo, a lei como aio, a lei como condutor. Mas a parte de um adequado arrependimento unido com a fé nos sacrifícios reconciliadores. Lembra lá que eu falei na aula passada, né, que aqueles sacrifícios e tipos no Antigo Testamento eram suficientes para oferecer graça e redenção às pessoas. A familiaridade do relacionamento estabelecido na aliança trará somente maldição na vida do povo, se não houver arrependimento e fé. Mas todo o propósito último da revelação da lei não é condenar, que é o erro que muitos ensinam hoje. A lei é para condenar. Não, a lei não é condenar, mas servir a graça de Deus enquanto esta opera o favor e redenção do homem. Ou seja, a lei, ela funciona como o aio que produz o caminho para a graça, né? E esse fato é importante para nós. Tem um artigo muito bom no livro do Dr. Joe Bick, a teologia puritana, quando ele vai falar da aliança de Moisés, ele fala um Moisés gracioso. Ele diz que há graça ali também, na aliança mosaica e na aliança abraâmica. Então, a gente precisa, adâmica, né? Adâmica. Então, a gente precisa ter essa noção de que o princípio Emanuel está nos pactos. Os pactos me levam para Cristo. As alianças, assim como a promessa, deve me conduzir a Cristo. Ok? Então, os mensageiros divinos, os profetas como guardiões do pacto firmado entre Deus e o povo, destacavam a bondade benevolente divina da redenção dos pecadores, inspirados por uma revelação divina. Quer dizer, viveram a memória do povo as antigas crenças e normas já presentes no Pentateuco. O que é isso? Eles olham para o Pentateuco, revivem o Pentateuco na mente do povo pactual e constroem sua teologia profética, mensagem profética em cima do Pentateuco. A gente viu isso de maneira embrionária na aula passada. Atuaram como defensores da fé autêntica, tal como foi estabelecida por Moisés, Lembre e Crote. Alguma pergunta aqui, gente? Alguma colocação? Oi, tem alguém aí na sala? Não, pastor. Tem sim, pastor. Tá tudo tranquilo. Sem perguntas. Tranquila, né? Ok. Seguindo aqui. Os profetas como proclamadores da lei de Yahvé. Esse é outro aspecto importante, né? Outro aspecto que deve ser considerado é a função querigmática dos profetas. Lembra que eu falei, né? Profecia não é meramente pregação, também não é meramente adivinhação, né? Profecia é um misto de coisas, né? Mas nesse caso aqui, a mensagem dos profetas possui um fio central que se fundamenta na lei de Deus, bem como coloca Robertson. O fator central da lei, conforme aplicado pelos profetas ao povo, na sua época, é a proibição contra a idolatria. E aqui é interessante, gente. Aqui que é um ponto crucial. Profecia e idolatria. A idolatria é um dos assuntos recorrentes nos profetas no Antigo Testamento. Eles se levantam com um grande ímpeto contra a violação da aliança que a idolatria faz. Deve-se lembrar que os profetas de Israel não eram, portanto, meros prognosticadores, eles eram porta-vozes de uma palavra viva de Deus. E aqui eu tenho, em diversos momentos da Bíblia hebraica, nós encontramos a figura do profeta, aquele indivíduo que é chamado, incumbido por Deus para propagar a sua palavra. Essa missão profética se manifesta de forma vívida nas passagens como Êxodo 7, Números 12, Deuteronômio 18. Nesses textos, você percebe como o profeta assume o papel primordial como representante e arauto de Deus, transmitindo a sua mensagem com clareza e com fervor. Seu chamado é proclamar as palavras de Yahvé ao povo. Nesse contexto, o termo Navi, que nós já estudamos, destaca a convocação de um indivíduo para missão específica, servir como porta-voz da vontade divina. Nos livros proféticos encontram-se hinos fúnebres como Ai, né? Amós 5:1, Ais, Isaías 5,
parábolas, Isaías 5, ditos de sabedoria, lamentos, diálogos, oráculos e outros. Na antiguidade, tanto a mensagem em si mesma, como o seu estilo, tem uma grande importância. Antes, no Oriente Próximo, se identificava a mensagem através de 3 partes. Quais são as 3 partes? A missão do mensageiro, a entrega da mensagem e a execução da mensagem. A estrutura que a gente tem é essa aqui. Fórmula do mensageiro. Eu tenho lá Isaías 7:7, a expressão hebraica Kol Amar Adonai Yahvé, né? Kol Adonai Elohim, assim diz o Senhor Yahvé. Alguém levantou a mão? Oi, eu, pastor. O senhor vai até que horas a aula, só por curiosidade? É para ser até 10h30. Tá. Que horas tem? 10h32. Ok, então já vou terminando, viu? Isaías 8:11, ele coloca novamente, Ko Amar Yahvé, assim diz Yahvé. A fórmula da convicção, que você percebe no dito profético, está em Isaías 6:9, né? Lekeve Amata, né? Arranzé, né? Vai e diz a este povo. Observação característica. Você vai a X e diz a X. A fórmula da proclamação, que quando a palavra ela é proclamada, você vai ter lá, ouvir a palavra do Senhor, Shenu Devar, né? Devar Yahvé, Devar, né? Devarim, né? É usado especialmente nas visões de instruções de Isaías, como Isaías 28:23, e as instruções da lei neste próprio livro de Isaías, 49 de Isaías e 51:4. E aí, encerrando a nossa aula de hoje, encerramos com o esboço de Ezequiel 28, de 1 a 10, e Ezequiel 28, de 11 a 19. Você pode, inclusive, usar esse esboço para pregar na sua igreja. A missão do mensageiro, versículos 1 e 2, você tem a acusação, tem o desenvolvimento da acusação, versículos de 3 a 6, a fórmula da mensagem, a estrutura lá, né? Leken Koamar, né? Depois eu tenho lá, outra fórmula lá, Leken Rini, né? É bem interessante aqui. O anúncio do juízo, a intervenção de Deus, versículo 6, e as consequências do juízo divino, versículos de 7 a 10. Um outro sermão que você pode esboçar ouvindo a mensagem profética é a missão do mensageiro, versículo 11, aí você tem a acusação, versículos 12 a 15, o desenvolvimento dessa acusação, versículo 16. E o oráculo de juízo que está presente, versículos da intervenção de Deus, versículos 17 a 18, e as consequências, 18 a 19, né? Então, você tem aí essa estrutura profética, é a estrutura que você vai ler nos profetas, e é essa estrutura, esse tipo de sermão que você vai ouvir lendo os profetas dentro da história da redenção. Ok? Muito bem, deixa eu... Alguma pergunta, gente? Alguém tem alguma pergunta? Não, pastor. Só para falar com vocês. Ok, ninguém tem perguntas? Se ninguém tem perguntas, então Deus abençoe. Quero lembrar vocês, irmãos, que o esboço dessa aula, né, está no grupo agora. Eu lancei direto no grupo, depois eu vou colocar lá no nosso link de apoio de estudos, tá bom? Essa aula estará disponível para vocês a partir de amanhã, tá bom? Ok, pastor. Pastor, muito obrigado. Deus abençoe a todos, tá? Obrigado, pastor. Deus abençoe. Deus abençoe. Na paz. Tchau. Obrigado, boa noite a todos. Boa noite. Amém.